Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Júnior. Hoje a disciplina é Física e iremos trabalhar com a sequência de atividades. Ótica geométrica, atividade 1. Pessoal, essa matéria ela é muito, vamos dizer assim, teórica, conceitual, né? Então a maior parte da pergunta que vocês terão é sobre as características da geometria, da ótica geométrica, tá? Sobre a propagação da luz, o que é um corpo luminoso, o que é um corpo iluminado, né? Então a gente vai ter que trabalhar bastante a parte conceitual. Hoje, como eu já fiz uma aula explicando os conceitos no vídeo anterior, hoje nós vamos trabalhar com um pouquinho de matemática aliada à parte conceitual. Afinal de contas, física é isso, né? Vamos lá, pessoal. Baseado naquele conceito de propagação retilínea da luz e algumas ideias matemáticas, nós vamos fazer aqui um exercíciozinho bem simples, padrão. Eu lembro de um exercício parecido com esse. Olha, eu tenho 38 anos. No ano de 2020 eu faço 39. Eu devia ter uns 21 anos, mais ou menos, e esse tipo de exercício estava caindo na prova para a polícia militar, na prova para bombeiro. Então, assim, é uma coisa que sempre cai nos processos seletivos, sempre cai em vestibulares, vestibulinho. Então é bom a gente saber, né? Porque dá mole para um negócio que a gente já sabe que vai cair, não é fácil. É o seguinte, gente, imagine só. Você tem um prédio com uma altura H. Esse prédio promove uma sombra Dzão. Então, a altura do prédio Hzão e a sombra Dzão. Ok? Se eu quiser medir a altura desse prédio, eu não preciso esticar uma fita métrica de lá de cima até aqui embaixo. Tem alguns métodos para fazer isso de uma forma mais inteligente. Tá bom? Eu tenho agora uma haste aqui, uma madeira, algo que está perpendicular ao chão, fincado ao chão, que eu conheço a altura Hzinho, e eu projeto uma sombra Dzinho, tá bom? Repetindo, a altura grandona do prédio Hzão, sombra grandona Dzão. Alturinha Hzinho, sombrinha Dzinho, tá bom? A ideia aqui é você trabalhar com semelhança de triângulos. Se você perceber a altura do prédio conectado à sombra do próprio prédio, promove um triângulo retângulo. Um ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus. A mesma coisa é esse cara aqui, ó. Tá bom? O ângulo deles é a mesma coisa. Então, a sombra que faz isso do prédio é proporcional à altura. E aqui é a mesma coisa. Como eu tenho uma altura menor, eu tenho uma sombra menor também. Então, o que a gente faz é uma divisão simples. Se eu dividir a altura grande do prédio pela sombra grande do prédio, a mesma proporção vai ter, o resultado dessa divisão aqui vai ser o mesmo resultado do Hzinho pelo Dzinho. Proporcionalmente é a mesma coisa. Quando a gente fala que é proporcional, a gente muda o número, mas os resultados serão os mesmos. Então, é muito simples isso, gente. É muito simples. Algumas pessoas gostam de fazer uma diferença aqui, coloca o Hzinho para cá, para baixo, o Dzão aqui para cima. Também dá certo, gente. Com regra de 3, você consegue resolver esses problemas também, dentro da proporcionalidade, tá bom? Mas eu gosto de um pouco mais lógico isso. Eu quero saber a altura do prédio. Eu tenho o comprimento da sombra. Eu tenho a sombrinha, a alturinha, e eu tenho a sombrinha, né? Então, eu aplico esses dados substituindo as variáveis da fórmula. Vamos ver como é que vai ficar? Bom, o Hzão é o que eu quero achar. Hzão dividido pelo Dzão, que é 60. Eu tenho 2 dividido por 3, que esse 2 aqui seria o Hzinho e o 3 o Dzinho, tá bom? Então é bem simples, gente. Resolva esse problema aqui. Eu prefiro trabalhar, em vez de trabalhar com fração, eu prefiro trabalhar com dízimas periódicas, né? Mesmo que isso não seja um número inteiro, eu gosto de trabalhar com um número assim. Para mim é mais claro. Aqui eu sei que é menor que 1 e eu sei que é um pouco maior que a metade, né? Eu acho que fica mais claro mentalmente para a gente. Mas você trabalha da maneira que você achar melhor.
E aí o que que eu faço? Esse cara aqui, ó, dividir esses caras deu o resultado. Esse cara aqui que está dividindo, ele vai vir para cá multiplicando. Então quando eu multiplico, a Hzão é igual a 0,666, arredondei para 7, finalzinho, vezes 60, eu tenho 40. Na verdade, o resultado dá 40,02. Por isso eu coloquei aqui, ó, aproximadamente 40 metros. Então, se você tem uma haste e a sombra com valores conhecidos, essa sombra aqui do prédio com valor conhecido, você acha qual é a altura do prédio por semelhança de triângulos, tá bom? Então a gente vê aí a matemática aplicada a um problema físico. Na aula passada, nós falamos sobre um instrumento óptico chamado câmara escura. A câmara escura é uma caixa completamente fechada, tá? Com dentro dela isolado. Tem um furinho bem pequenininho. Vocês vão fazer esse trabalho ainda na escola, principalmente a galera do segundo ano. Um furinho aqui. E aqui atrás, geralmente o professor pede para você recortar o fundo e colocar um papel vegetal, tá bom? Para que você seja perceptível a iluminação que vai vir aqui. O que que vai acontecer? A imagem de uma árvore, né? Não sei se eu desenhei muito bem, mas... ou um brócolis gigante, né? Você decide o que é isso. Vai ser enviada, a iluminação refletida pela nossa árvore, vai vir até o buraquinho aqui, ó, da caixa de sapato, um furinho pequenininho que tem, e a imagem vai ser enviada invertida para o fundo da caixa, aparecendo no papel vegetal, tá bom? Você não tem a altura da árvore, você tem a distância, você conhece o comprimento da caixa, e você consegue medir com uma régua a altura da imagem produzida aqui, né? Eu tenho a imagem real, a imagem produzida, a distância maior, que é a distância até o furinho da caixa, e eu tenho a distância menor aqui, que é o comprimento da caixa. Aplico a fórmula. Perceba uma coisa, uma diferença. Aqui eu coloquei o Hzão em cima e o Dzão embaixo. Aqui eu fiz diferente. Eu coloquei o Dzão em cima e o Hzão embaixo. Por quê? Para facilitar minha vida na hora de dividir. Eu sei que a distância é maior do que a altura. Então, para não dar um número quebrado, eu só inverti esse cara. A lógica continua a mesma. Esse cara aqui eu também tenho que invertir. Eu tenho que inverter eles. Eu tenho que colocar o D para cima e o H para baixo. Bem lógico isso, gente. Se eu escolhi inverter esses caras aqui, eu tenho que inverter o parceiro do lado também. Os dados são: não tenho Hzão, não tenho a altura. A incógnita poderia ser outra também. Poderia ser o Dzão. Às vezes eu quero descobrir a distância. É até um exercício de topografia, se não me engano. Já viu aqueles caras que ficam no meio da rua com uma máquina, parece uma máquina fotográfica, olhando, tem um outro que está com uma régua lá, está marcando distância, desnível, um monte de coisa assim. É um aparelho parecido com esse, só que ele trabalha com lentes e marcações. E aí eu tenho aqui o Dzão, 10 metros, o Dzinho, 40 centímetros. 40 centímetros é a mesma coisa que 0,4 metros. E eu tenho a altura aqui da imagem, eu coloquei de 20 centímetros, 0,2 metros. Estejamos atentos para a unidade de medida, tá bom? Apliquei, substituindo os valores pelas variáveis, né? Aqui eu quero achar o Hzão, tá bonitão aqui. Então aqui, ó, 0,4 dividido por 0,2 dá 2, né? A matemática aí, gente. Se ficar difícil de fazer assim, faz por notação científica. Vocês já aprenderam isso. Por notação científica. Você vai chegar ao mesmo resultado. Tá bom? E aí vai ficar assim. Eu fiz esse passo a passo para ficar bem claro o que aconteceu. Esse H que está dividindo veio para cá multiplicando. Agora eu jogo o 2 aqui que está multiplicando, vem para cá dividindo. Ou seja, o Hzão, a altura da árvore, é igual a 5 metros. Seria igual a 5 metros. Entenderam? Pessoal, lembrem-se bem. Vamos usar a lógica. Não faz a fórmula cego nela, não. Tenta entender o que está acontecendo. Você gasta um pouquinho mais de energia para compreender, mas você não vai ficar refém de memorizar as fórmulas.
tá bom? Então preste bastante atenção. Se precisar de ajuda ou tiver um comentário, tem outras maneiras de se resolver isso daqui, eu sei. Eu coloquei a maneira mais lógica que eu consegui para explicar para vocês. Deixa aí no comentário qualquer atividade aí que vocês precisarem fazer, que estão com dúvida nisso, que a gente tenta fazer um vídeo explicativo, tá bom? Um abração, galera. Fica com Deus.